Olá, filhinhos! Sou o professor Ed Carlos Pereira do canal X da Matemática. Nesta aula, irei mostrar para vocês o círculo trigonométrico. Temos aqui um plano cartesiano, que é decomposto em dois eixos. O eixo Y, que é o vertical, e o eixo X, que é o horizontal. Note que nós temos agora aqui uma circunferência. A circunferência ela tem um raio de uma unidade, que é do centro até tocar a extremidade, mede 1. E é exatamente esse o conceito de círculo trigonométrico. É uma circunferência cujo o raio mede uma unidade. Temos aqui, essa circunferência vai ser uma circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico. Então, é necessário que o raio seja uma unidade. Qual o objetivo? O objetivo é de facilitar os cálculos na trigonometria no círculo. Note que esses eixos, o Y e o X, dividem o círculo em 4 partes. Nós chamamos essas partes de quadrantes. Temos aqui o quadrante 1, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Temos aqui alguns pontos importantes na circunferência. Esse ponto aqui da intersecção do eixo X com a circunferência. Temos esse outro aqui, a intersecção do eixo Y com a circunferência, esse outro do X com a circunferência e esse outro do eixo Y com a circunferência. Então, o ponto A, que é o ponto de origem, vai ser exatamente aqui. Esse ponto A nós consideramos como ponto de origem da circunferência. Veja aqui o raio, que é a distância do centro até tocar a circunferência, marcamos aqui de verde, na verdade chamei de R, mas ele vale uma unidade. Note que o ponto P ele pertence à circunferência porque ele está sobre a circunferência. E ele tem duas coordenadas, o x e o y. O x chamamos de abscissa e o y de ordenada. No ciclo trigonométrico, eu posso definir os sentidos do ciclo trigonométrico. Temos aqui o sentido anti-horário, que é nesse percurso, ele é positivo. E o sentido horário, que é nesse outro percurso aqui, sentido horário, que segue o ponteiro do relógio, é negativo. A partir desse ponto P, nós podemos traçar alguns segmentos perpendicular ao eixo X e o outro perpendicular ao eixo Y. Veja, temos aqui, e aí você traça essa distância do C até esse ponto, nós chamamos de X, e do C até esse outro ponto, chamamos de Y. Ou seja, aqui é exatamente a abscissa, que é o X, e esse aqui é a ordenada, que é o Y. Então, qualquer ponto marcado sobre a circunferência, teremos essa distância aqui sobre o eixo X, vai ser exatamente a abscissa. E essa distância aqui no eixo Y vai ser exatamente a ordenada. Nós podemos animar esse ponto P. Veja, nós podemos animar esse ponto P no sentido positivo ou negativo. Vamos animar primeiramente no sentido positivo. Nesse momento, o ponto P, ou seja, esse ângulo aqui que formamos aqui, essa abertura, é 60 graus. Eu posso alterar clicando aqui e movimentando. Agora está 50 graus. O alfa aqui mede 50 graus. Se o ponto P estiver sobre o A, vai ser 0 grau. Veja. O ponto P está sobre o ponto A, então temos 0 grau, que é o início do ciclo trigonométrico. Então, você vai seguindo aqui, vai aumentando a quantidade de graus, 2, 16, 25, vai, até chegar na parte lá de cima, que é a intersecção da circunferência com o eixo Y. Mede 90 graus. Você pode seguir. Nós temos aqui a outra intersecção, só que agora com o eixo X, mede 180 graus. Você pode seguir, descendo aqui. E aqui embaixo vai medir exatamente 270 graus. É a intersecção aqui na parte de baixo com o eixo Y. E uma volta completa na circunferência, 360 graus. Também você poderia animar esse ponto P no sentido negativo. Veja, nesse momento o ponto P está aqui embaixo, ele está na posição de menos 60 graus. Você pode alterar por início, tem aqui 0 grau, você pode ir seguindo e vai passando, circulando, só que no sentido horário vai ser negativo. Temos aí a volta completa. E aqui você pode também exibir os quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Note que no primeiro quadrante,
No primeiro quadrante, nós temos o ângulo ele mede de 0 a 90 graus. No segundo quadrante, de 90 a 180 graus. No terceiro quadrante, de 180 a 270. E no quarto, 270 a 360 graus. Então, aqui foi informações importantes sobre o ciclo trigonométrico. Até a próxima aula.